Irmãos, iniciamos mais uma aula da nossa EBD de hoje e daremos um ponto final naquilo que a gente conhece do nosso catecismo, os pontos fundamentais dos 10 mandamentos. Temos aqui, no nosso símbolo de fé, o nosso catecismo maior, a expressão prática da importância que a lei nos oferece. Como cristãos, precisamos que o relacionamento com Deus seja levados a buscar uma vida moralmente de acordo com a sua vontade. E os 10 mandamentos, ele possui essa função para nós. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com as perguntas de número 146 a 149. E a pergunta de número 146 diz o seguinte: qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essa é a primeira pergunta que a gente vai tratar. Vou fazer um compilado dessa e mais 2 perguntas. A gente vai tratar os tópicos das 3 perguntas. Pergunta de número 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Quando falamos não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem outros bens do teu próximo, quais são os deveres que devemos ter nesse mandamento? A resposta diz o seguinte: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os desejos e afetos relativos a ele se inclinem para o seu bem e promova o mesmo. Essa é a pergunta de número 147. A pergunta de número 148. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, junto com todos os desejos e afetos desordenados para com que qualquer coisa lhe pertença. Vamos trabalhar igualmente a pergunta de número 147 e 148, vamos trabalhar alguns tópicos. O primeiro tópico da nossa pergunta, das 2 perguntas, a 147 e a 148, o catecismo ele fala sobre pleno contentamento. E aqui, irmãos, o que seria o pleno contentamento ou contentamento? Trouxe uma figura que ilustra um pouco, que é uma mulher se olhando para o espelho e fazendo algum tipo de crítica. E, irmãos, quando entendemos o que seria pleno contentamento, ela está relacionada literalmente à falta de satisfação que temos nas nossas vidas. E essa falta de satisfação acaba gerando em nós um incômodo. E esse incômodo é o ponto inicial que o catecismo ele fala. É o passo inicial que se trilha para o pecado que é a cobiça. Quando o catecismo trabalha o conceito de pleno contentamento, ele está buscando direcionar que a falta de conformidade das nossas vidas gera a busca por aquilo que pertence ao nosso próximo. Quando olhamos no espelho, começamos a encontrar defeitos num passe de mágica. E é comum começar a admirar uma outra pessoa que possui as qualidades que não temos. Mesmo que, de certo modo, em algum caso, podemos melhorar o aspecto físico. Só olhamos para as pessoas que hoje movimentam esse setor de estética, por exemplo, ao redor do mundo, é muito, mas muito recurso. E justamente, parece que eles focam nas pessoas que estão insatisfeitas. Mas o fato que a falta de contentamento das pessoas, muitas vezes, fazem com que elas cobicem coisas que elas não pertencem, e isso acaba gerando algum tipo de insatisfação com uma outra pessoa. A falta de contentamento, podemos enxergar na falta de contentamento. Ela pode ser o ponto inicial da cobiça, como aqui o catecismo trabalha, combustível. Sendo que, irmãos, se formos analisar, não só o aspecto físico, eu trouxe o aspecto físico como exemplo, mas em outras áreas também, em outras esferas, seja a esfera do trabalho, seja a esfera da nossa vida ministerial,
A falta de satisfação, ela pode gerar dentro de nós a cobiça. Ela é o combustível. Isso é antagônico, oposto para aquilo que a Bíblia nos remete, para aquilo que a Bíblia nos dirige. Devemos ser contentes com aquilo que temos, felizes com aquilo que temos. A verdadeira satisfação de vida é pegar o que temos e ser gratos com isso. E vemos isso como exemplos dentro da Bíblia. Hebreus 3:15, Filipenses 4:11 e 12. Interessante, né? O apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, se a gente for analisar o contexto dela, ele estava, pelo menos alguns comentaristas afirmam isso, ele estava numa cadeia, ele estava remetendo para que as pessoas sejam felizes assim como ele é feliz. Olha só que contraste. E ele explica muito bem a satisfação. A satisfação ela não é encontrada em coisas basicamente terrenas, mas ela é uma situação onde colocamos a nossa confiança em Deus. Como lemos, o nosso compromisso como cristãos de fato regenerados é viver de acordo com o que temos. A verdadeira felicidade está em reconhecer o nosso estado atual, e se contentar, se alegrar com esse estado. Um escritor, e aqui eu posso errar o nome, se os irmãos me permitem, chamado Nick Vujicic, o nome dele, não sei se esse é o nome que pronuncia. Em seu livro, Uma Vida Sem Limites, esse escritor, Nick Vujicic, é uma pessoa que nasceu com uma deficiência onde ele não tem nem os braços e nem as pernas. Ele sai por aí dando palestras, ele é um dos maiores palestrantes hoje ao redor do mundo. Ele fala muito sobre automotivação. Ele descreve em uma das experiências pessoais, no seu livro, Uma Vida Sem Limites, que esteve no Egito. Esteve no que é conhecido como Cidade do Lixo, lugar habitado majoritariamente por coletores de lixo, isso dentro do Egito. Vujicic não conseguia entender o motivo de estar naquela cidade e aquela cidade ser tão hospitaleira com ele e tão alegre quando a visitou. Até que ele verificou e descobriu que a maioria daquele povo eram cristãos. 90% daqueles coletores de lixo são cristãos. O Egito hoje é um país majoritariamente islâmico, onde a maior parte do povo é. E ele encontrou um povo que é um povo cristão e que, diferentemente de outros povos, onde necessariamente tinha uma boa situação, que é uma cidade do Cairo, era um lugar que as pessoas eram alegres. Ele não conseguia entender, porque eram coletores de lixo. O que fazia com que aquelas pessoas fossem alegres? Simplesmente é o contentamento, é a satisfação do estado atual. E interessante, o que estamos vendo aqui é uma igreja deles, que o nome é Cave Church, que é uma igreja como se fosse uma caverna. Porque o primeiro projeto de igrejas deles, os coletores de lixo, foram queimados pelos islâmicos. Então, a igreja que eles têm agora é como se fosse uma caverna. E é interessante, é o povo conhecido como Zabalém, se a gente pesquisar. E ilustra muito bem a satisfação onde um povo, que é, digamos assim, coletor de lixo, não conseguia, no meio daquela sociedade, ser bem reconhecido, são alegres. A satisfação está no contentamento daquilo que temos. E isso o catecismo trabalha. Se de fato queremos afastar o pecado da cobiça, precisamos primeiro analisar. Estamos contentes com aquilo que temos? Isso é uma reflexão para nós, irmãos. Segundo aspecto que trabalhamos na pergunta de número 147 e 148. A inveja. Quando falamos de cobiça, remete muito à ideia da inveja. Perigo que falta de contentamento pode despertar em nós a inveja. Sentimento totalmente oposto da felicidade, do contentamento. O sentimento que a tristeza do próximo pode ser até maior do que a nossa alegria. O mandamento da cobiça, do pecado da cobiça, não apenas restringe ao que a pessoa tem, mas também do que a pessoa pode deixar de ter. E isso aqui realmente é um fato. A inveja, por mais das vezes que passa despercebido, ela tem esse teor. Tem gente até que afirma a inveja do bem, né? Como se a inveja ela pudesse ter alguma coisa que remetesse a alguma coisa boa, né? Digamos assim. Como figura da inveja, a gente tem Tomás de Aquino nos 7 pecados capitais. Ora, sendo a inveja uma tristeza pela glória do outro, considerada como certo mal, segue-se que, movido pela inveja, tende a fazer coisas contra a ordem moral para atingir o próximo.
Tomás de Aquino, afirmou o seguinte: sabe aquela pessoa que está do seu lado do trabalho, que na hora de ocorrer uma promoção, a empresa escolhe entre você e ela, a pessoa escolhe ela. A empresa acaba escolhendo o seu colega, você automaticamente critica a escolha da empresa. Poxa, eu trabalhava mais, eu dei a vida pela empresa, eu sempre estou aqui quando o patrão me chama. É um sentimento pecaminoso, irmãos, é inveja. Por mais que dentro daquele seu entendimento, talvez você tenha razão, tá? Essa é inveja, é quando a gente não consegue compreender que o outro está realmente sendo beneficiado, e a gente deveria ser alegre. É um pensamento cristão, modelado, digamos assim, um pensamento cristão. O ímpio ele não vai conseguir enxergar dessa maneira, ele sempre vai criticar, mas nós, como cristãos, somos chamados a ter uma mentalidade igual ou similar de Cristo, buscando sempre, né? E o pensamento que devemos ter, como nosso colega é promovido, por mais que a gente não ache méritos ou alguma coisa do tipo, é de que foi uma coisa boa, e a gente deve se alegrar com ele, mesmo não concordando com o pensamento, talvez, da sua empresa. A alegria do nosso próximo, quando ocorre algo bom, também precisa ser a nossa alegria. A inveja pode estar ao nosso lado em vários momentos, inclusive na igreja. Isso também é um pensamento que passa despercebido. Mas quando o nosso amigo talvez assuma um ministério ou faça algo, a gente não concorde ou ache que nós deveríamos estar ali fazendo algo melhor, isso é um pecado também que está incluso dentro da cobiça. A inveja. E quais as referências bíblicas que temos para tratar desse assunto? Gálatas 5:26. Realmente, como comunidade, devemos olhar atento para isso, porque é algo que, por mais das vezes, passa despercebido, mas está inclusa dentro do pecado da cobiça. Tiago 3:14 e 15. A carta de Tiago trabalha muito o aspecto prático de amor. Se falamos que, de fato, amamos ao nosso irmão, como temos inveja dentro do nosso coração? Por isso, devemos se atentar para esse mal que é a inveja, que está dentro do pecado da cobiça. Trabalhamos um conceito de contentamento, de inveja. Vamos trabalhar agora o que o catecismo fala sobre disposição caridosa e não disposição caridosa com o próximo. O que seria isso? Além do contentamento exigido por Deus, o amor é algo primordial na vida cristã. Não existe mais incoerência em falar que amamos ao nosso irmão e não buscamos o bem dele. A cobiça não é apenas algo de errado que é realizado diretamente a Deus, mas também ao meu irmão. E por muitas das vezes possa parecer despercebidos pela nossa natureza egoísta, nossa natureza hedonista, o estrago ao próximo realizado demonstra que, de fato, não amamos como falamos. Isso é um ponto. Quando o nosso catecismo fala sobre a cobiça, fala sobre a caridade, precisamos identificar que, em muitas vezes, algo que realizamos com a cobiça pode ser um estrago muito maior para o nosso irmão. A inveja pode ser algo muito maior para o nosso irmão. Podemos buscar como exemplo, e aqui a gente vai trazer um exemplo bíblico, a história de adultério de Davi com Betseba. O que a gente vê por detrás do pano de fundo é muito maior. Se formos analisar de maneira mais cuidadosa, a cobiça que Davi teve gerou todos os pecados seguintes. Talvez a gente passe despercebido, só consideramos o fato dele ter adulterado. Não, ele cobiçou primeiro. Ele olhou Betseba, ele cobiçou. E aquela cobiça gerou pecados profundos maiores depois. Davi, naquele ato, demonstrou total falta de amor, não para somente com o reino dele, mas para o próximo. O que ele fez com Urias? Coisas terríveis. Destruiu a família de Urias. E como afirmamos que demonstramos amor ao nosso próximo, se de fato cobiçamos algo dele? Como é que a gente relaciona isso, irmãos? Como sentamos ao lado do nosso irmão e cobiçamos algo que seja dele, qualquer coisa que seja aqui, como lemos em Êxodo, o carro, pessoa, qualquer que seja. Infelizmente, eu tenho um exemplo
que é um exemplo triste, que demonstra que a cobiça ela pode ter um estrago muito maior. Por exemplo, eu conheci um casal que estavam em convivência com outro casal, onde rolou o adultério, mas rolou adultério entre amigos, dois casados. Isso gerou um caos para a família inteira. E que tipo de amor eu demonstro para a pessoa que faz um negócio desse? Como eu me relaciono? Como eu afirmo que sou de fato um cristão, se estou do lado dele e estou desejando, talvez, a pessoa que ele ama? Passa despercebido, mas o estrago que a gente faz com a pessoa próxima é muito maior. E é isso que o catecismo está trabalhando, está cuidadosamente afirmando. Quando realizamos o pecado da cobiça, você não apenas está afetando a Deus, mas está afetando o seu próximo. O que nos leva a buscar uma promoção no trabalho? Será que é a demissão do nosso colega? Isso é um ponto para a gente pensar. O pecado da cobiça, muitas das vezes cega o homem. O pecado cegou. Assim como Davi ficou cego, só foi o profeta Natan fazer com que ele enxergasse o erro que ele tinha cometido. Isso pode acontecer com nós também. O pecado, ele cega o homem. E a falta de caridade aqui nessa resposta, como eu falei, não se restringe ao fato de não fazer mal, mas também deixarmos de se alegrar. Além do fato de eu estar fazendo algo de errado para o meu irmão, o fato de eu também não me alegrar com a conquista dele também é um pecado. Também está inserido com o pecado da cobiça. Se importamos de fato com o próximo, como estamos juntos com ele, se alegrando nas conquistas, devemos também entender o coração do nosso irmão. A alegria dele precisa também ser a minha alegria. E isso é, de fato, ser uma pessoa piedosa. Afirmamos várias e várias vezes isso. O que é ser piedoso, de fato? É quando olhamos para o nosso irmão, vemos que ele está alegre e também nos alegramos com ele. O conceito de piedade está diretamente ligado ao fato de como enxergamos o nosso próximo. E a ação de compaixão, de se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Como lemos: abençoe aqueles que perseguem a vocês, abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com que se alegrem e choram com os que choram, como diz o apóstolo Paulo aqui. Irmãos, a ideia de piedade está literalmente inserida se de fato olhamos para o nosso irmão e nos contentamos com ele. Precisamos fazer essa análise. O que é de fato ser uma pessoa piedosa? Como o catecismo afirma, disposição, caridade com o próximo é ser alegre com o nosso próximo, é se entristecer também com o nosso próximo, é entender as lutas do nosso próximo, é ficar alegre com ele e não desejar o mal. E um ponto que o catecismo trabalha, que eu achei bastante interessante, é o desejo desordenado. Quando realizamos a cobiça, ela significa que é um desejo desordenado, irmãos. Quer dizer, se formos olhar para o aspecto da criação, isso remete muito ao aspecto da criação. Ela fora feita de forma ordenada, de forma organizada. O ser humano não foi criado para buscar algo que não o pertença. Deus forneceu ao homem todas as condições para que ele encontre tudo o que ele necessite. Entretanto, com o pecado, o ser humano teve seus afetos ou seus desejos mudados ao ponto de buscar a felicidade nas outras pessoas como solução. Isso é, de fato, um pensamento desordenado, um desejo desordenado. E em muitos casos vemos a destruição de uma família, e aqui eu utilizo abre aspas, por um presente de Deus para outros, abre aspas. Presente de Deus para os outros. Talvez as pessoas elas não entendam, porque elas não tiveram a mente iluminada através do Espírito, elas não consigam compreender de que o pecado da cobiça que ela realizou, que ela fez com que uma família se despedace, ela não pensou, ela não analisou, mas ela destruiu uma família. Ela desordenou aquilo que Deus criou, que foi o ser humano, uma família. É a cobiça. A cobiça, ela gera um desejo desordenado. O ser humano cego pela corrupção não consegue enxergar as consequências do seu pecado. E em muitas situações
temos exemplos práticos disso, de pessoas que acabam afetando uma família inteira por uma cobiça. Por isso a ideia de desejo desordenado, como o catecismo trabalha. Porque está fugindo do padrão. A partir do momento que a gente, com o pecado, bagunça tudo isso, talvez em muitas situações você vai conversar com a pessoa sobre aquele pecado e ela vai achar aquilo natural. Porque ela desordenou totalmente o pensamento daquilo que deveria ser correto. E onde encontramos isso como referência? Romanos 13, 9. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, em qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame seu próximo como você ama a si mesmo. Esse é um pensamento ordenado. E o desejo da cobiça pode gerar, irmãos, uma ideia de bagunça, uma ideia de desordenado dentro do aspecto social, dentro do aspecto de vida em geral. Pois bem, trabalhamos as perguntas de números 146 a 148. Nossa última pergunta de número 149. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Ao longo desses últimos meses, temos trabalhado no catecismo a ideia dos 10 mandamentos. E aqui fica um último questionamento. Será que alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos? O que o catecismo nos responde? Nenhum homem por si mesmo ou por qualquer graça que receba nesta vida é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. Nossa última pergunta da nossa aula de hoje. Vamos trabalhar por que o homem não consegue guardar os mandamentos, todos os mandamentos de maneira perfeita. Por que não consegue? Primeiro conceito é o de depravação total. Precisamos falar. Talvez seja algo até repetitivo dentro do nosso meio reformado. Mas é algo que precisa ser refletido direto às vezes. Porque quando falamos que o homem não consegue guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, precisamos remeter ao estado original do homem. A depravação, um dos pontos do calvinismo, afirma que, diante do nosso primeiro pai, o Adão, todos os seres humanos foram contaminados pelo pecado. De forma que afetos, desejos, todas as partes do nosso ser acabam sendo dirigidos contra a vontade de Deus. O homem ele não consegue por si mesmo, como afirma o catecismo, realizar a completa e perfeição da vontade de Deus. John MacArthur, comentando Calvino, afirma o seguinte: em outras palavras, a depravação é total, no sentido que afeta todas as partes do nosso ser. Não somente o corpo, não somente as emoções, mas igualmente a carne, o espírito, a mente, as emoções, os desejos, os motivos e as vontades e a vontade juntos. Primeiro ponto que a gente precisa analisar: por que o homem não consegue, de fato, realizar de maneira perfeita os 10 mandamentos? Porque o homem é depravado. Porque não consegue por si só realizar todos os desejos. Por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele não conseguirá por si só. E talvez a gente vai ler isso nem pela graça. Perfeitamente, não. Eclesiastes 7:20. Peguei esse aqui, mas temos várias referências no catecismo, tá, irmãos? Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Primeiro entendimento de depravação. O homem por si só não consegue exercer de maneira perfeita os 10 mandamentos. O outro aspecto: por que o homem não consegue exercer de maneira perfeita os 10 mandamentos? Um tópico que a gente já trabalhou aqui durante as nossas aulas. A santificação imperfeita. Além do fato da depravação, temos o que aprendemos também no catecismo, o conceito de santificação imperfeita. Apesar de termos acesso à revelação especial através da palavra de Deus, não conseguimos exercer de maneira perfeita a vontade de Deus.
por mais que tentamos, não conseguiremos exercer simplesmente total vontade de Deus. Isso é reflexo da nossa natureza. E inúmeras vezes incorreremos em desobedecer os mandamentos. Em vários e vários momentos iremos desobedecer os mandamentos. Isso é reflexo da nossa natureza, o que tratamos da depravação. Por isso que a santificação ela é imperfeita, irmãos. Por mais que buscamos ter uma vida reta diante de Deus, iremos falhar. E precisamos ter ciência disso. Dr. Reverendo Hermes Temaia fala o seguinte: o pecado continuará em toda a nossa peregrinação terrena, a exercer influência sobre nós. Por isso, qualquer conceito de perfeccionismo espiritual que declare que o crente não mais peca é antibíblico. A santificação é imperfeita por isso, irmãos. Buscamos vários e vários momentos, iremos pecar, mas temos que buscar a direção. E o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5,17 sobre isso? Isso é um ponto de referência da nossa aula. O que o apóstolo Paulo fala? Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Teremos essa luta, essa batalha de espírito e carne. Em vários e vários momentos podemos falhar, irmãos. E isso é fato. O homem ele não consegue exercer 100% a vontade de Deus de maneira perfeita. Ele precisa buscar auxílio. Ele precisa buscar auxílio que não vem do homem. E agora? O que faremos? Essa é uma pergunta que fica para nós. O que faremos a partir de agora? Trabalhamos o conceito de contentamento, o pecado da cobiça, contentamento, a ideia do que seria a inveja, qual o estrago que ela poderia exercer da nossa vida. Trabalhamos o fato de falarmos que amamos ao nosso irmão. O que faremos agora, irmãos? Primeira delas, entendendo os pecados factuais. O que faremos? Finalizando a pergunta, o que faremos se diariamente transcorremos através dos nossos pensamentos e das obras, como o catecismo afirma? Os nossos pecados factuais tormentam os nossos dias, e isso será até o final das nossas vidas. O que nos cabe realizar são confissões de pecados, sejam elas de maneira individual do nosso dia a dia, ou seja ela de maneira da comunidade local, como realizamos aqui no culto. Sabendo da nossa condição diante de Deus, precisamos pedir apoio para que o Espírito nos ilumine e nos direcione quando incorremos no fato do pecado. O que devemos fazer se sabemos que não conseguiríamos cumprir 100% o que a palavra de Deus fala? É pedir auxílio ao Espírito Santo, é pedir para que Ele nos ilumine, é pedir que todos os momentos venhamos ter uma reflexão, seja ela pessoal, seja ela aqui também na igreja, dos pecados que cometemos. É dessa maneira que analisaremos o que estamos fazendo de errado. E da onde tiramos isso, irmãos? 1 João capítulo 1, verso 9. Essa é a solução, irmãos. Teremos o pecado da cobiça, realmente, de fato, ela pode atormentar a gente. Os nossos desejos podem ser influenciados pelo pecado, isso é fato. Teremos isso durante a nossa trajetória aqui na Terra como peregrinos. Mas temos o quê? Temos a oportunidade de chegar até Deus e pedir iluminação do Espírito para que façamos o quê? A confissão de pecados. Isso é um aspecto prático que precisamos trabalhar. Durante nosso clube de livro dos homens, a gente tem trabalhado o livro do Tim Chester, Experimentando Mais de Deus, e o último tópico, se não me engano, a gente falou sobre confissão de pecados. E como muitas das vezes deixamos de perder a oportunidade de ter um momento com Deus e desfrutar, ele fala muito da ideia de desfrutar a confissão de coisas erradas que realizamos. Porque aquilo tormenta o coração humano. Isso tormenta a nós e muitas das vezes perdemos uma oportunidade de um Pai amoroso que está disposto a nos ouvir. Precisamos desfrutar desse momento. A confissão de pecados é o que devemos fazer e buscar auxílio ao Espírito Santo para que nos ilumine. Além disso, irmãos, entendendo os pecados factuais, confessando
diante de Deus. Depois disso tudo, precisamos nos responsabilizar a ter uma vida santa. E a gente trabalha muito isso na teologia reformada. Não adianta apenas falarmos que somos eleitos, se somos de fato predestinados, se não tratarmos a ideia da responsabilidade humana. Nós, como cristãos regenerados, temos responsabilidade diante da sociedade, diante de Deus. A partir do momento que você escutou essa mensagem, você é uma pessoa que precisa ter a responsabilidade, precisa buscar uma vida santa, precisa buscar seguir os mandamentos da palavra de Deus. E não podemos deixar isso, irmãos, não podemos menosprezar a ideia de responsabilidade humana. Ela é presente dentro da teologia reformada. Falamos de eleição, falamos de depravação total, falamos de eleição, soberania divina e tem a responsabilidade humana. Somos chamados a ter uma vida santa. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado de Deus. Concluímos, irmãos. O que levamos de conclusão para a nossa aula? A origem do pecado na nossa vida. Durante a caminhada aqui na Terra, teremos algo relevante, que é a origem do pecado que falamos que é a cobiça. A gratidão, contentamento que tratamos pelas coisas que temos, precisa ser exercida a fim de que não venhamos flertar com o pecado, coisa que é muito fácil, que bate e irá bater na sua porta todos os dias. Se de fato queremos afastar o pecado que é da cobiça, tenha em mente de se contentar com aquilo que você tem, de ser grato. Nós chegamos até aqui, não foi por acaso, foi porque Deus nos garantiu, porque Deus nos livrou de todo mal. Seja grato a Deus. Não busque algo que esteja fora de você em outras pessoas. Isso é o caminho, é a origem do pecado. Eu gosto de uma coisa que o Hevel fala, e ele falou isso na primeira aula que eu assisti dele, foi sobre o pecado do povo hebreu assim que saiu do Egito. Normalmente a gente olha para o bezerro e costumamos falar que o pecado de fato é aquilo. Mas a origem do pecado é a natureza idólatra daquele povo. Buscamos muitas vezes o culpado no pecado em si feito, realizado. Mas qual a origem do pecado? Para ser realizado, por exemplo, o pecado de Betseba, antes de Davi adulterar, ele cobiçou. E aqui a gente tem um caminho. A origem do pecado é algo relevante na nossa caminhada. Precisamos ter em mente, não flertar com isso. Tenha sempre que os desejos carnais que possamos ter podem desempenhar consequências terríveis na vida do nosso próximo. Se dizemos que somos cristãos, o amor do próximo vai além de oferecer alguma ajuda pontual ou necessária. E aqui a gente vai contra talvez o pensamento de que o amor ao próximo se resume apenas em eu dar um prato de arroz, um prato de comida. Não. A busca da alegria de quem está ao nosso lado também é uma demonstração de afeto, de amor. E isso é algo inegociável para um cristão. Ver a alegria do nosso povo, ver a beleza de estarmos reunidos, de sermos alegres um para com os outros. Isso também é a atitude de um cristão. Isso afasta a ideia de que estamos para competir um para com os outros. Não existe isso dentro do reino de Deus, irmãos. Somos levados a ser alegres com que se alegram e chorar com que choram. Por isso, busque um coração que se alegre com a caminhada do próximo. E por último, irmãos, somos e seremos falhos, pecadores durante a nossa caminhada. Nos cabe, como ouvintes da palavra de Deus, ficar atentos. Buscamos a nossa responsabilidade, como afirmei aqui atrás, de tentar sempre ser imitador de Cristo. E nos momentos que o Espírito Santo mostrar que falhamos, precisamos parar e com humildade buscar a recomeçar, buscar o primeiro amor. Por isso, não menospreze a sua responsabilidade como cristão, como aqui afirmei atrás. Isso é importante para o nosso crescimento. Se estamos, de fato, comprometidos com o reino de Deus, precisamos buscar uma vida santa. Amém? Vamos encerrar então com uma oração?